Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E hoje, especificamente, ao invés de nós darmos continuidade ao que nós vimos falando no vídeo anterior, que era a crise do café com leite e a gradativa ascensão de Getúlio Vargas, ali no início dos anos 30, nós hoje vamos continuar ainda falando sobre a República Velha, especificamente um episódio que merece uma atenção redobrada da gente, que é a questão da reforma urbana, da reforma sanitária e da campanha de vacinação no início do século XX no Brasil. A rigor, os vestibulares ligados à área da medicina tendem a cobrar bastante essa discussão. Nós estamos falando de quê concretamente? Ali no início do século XX, depois do governo de Campos Salles, a gente vai ter a eleição de mais um nome do café com leite no Brasil, que foi o presidente Rodrigues Alves. Ele próprio cafeicultor, ele próprio empresário da terra, dentro do esquema, empresário do café, dentro daquele esquema do café com leite que nós já tratamos em vídeos anteriores. E quando houve a eleição de Rodrigues Alves, havia uma vontade muito grande, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então o Distrito Federal, havia uma vontade muito grande de transformar o Rio de Janeiro numa espécie de um cartão postal, o Rio de Janeiro como uma espécie de uma Paris, com toda a pretensão de época, na América do Sul. E nesse sentido, para que o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, então o Rio de Janeiro, ganhasse esse status, ganhasse essa envergadura de uma cidade renovada, moderna, atualizada, haveria de se fazer muitas reformas no Rio de Janeiro. A gente está falando de que concretamente? A necessidade de promover aterro em áreas sanitárias, a necessidade de criar um mínimo de uma rede de esgoto, a necessidade mínima de pavimentar as grandes estradas, as grandes avenidas na capital. E para isso poder ser, seria um empreendimento muito grande. Esse empreendimento acabou fazendo com que o governo Rodrigues Alves acabasse contraindo um empréstimo na cifra de muitos milhões de libras esterlinas com a Inglaterra, e ele fez o repasse. Só a título de curiosidade, o valor apanhado emprestado com a Inglaterra era praticamente o valor que o PIB, do Produto Interno Bruto, que o Brasil gerava naquele momento. E essa contração de dívidas foi para quê? Essa contratação desse acordo para poder imprimir essa reforma acelerada no Rio de Janeiro. E o resultado disso é que esse governo foi repassado para o então prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos, um homem que sempre esteve vinculado ao café com leite, engenheiro de formação, consultor político e que tinha toda essa pretensão de modernizar o Rio de Janeiro. Na condição de prefeito, lhe foi dada essa incumbência. Então, não é só uma vontade do Pereira Passos, enquanto prefeito. É uma vontade do governo federal, que também estava sediado no Rio de Janeiro. Então, havia uma relação estreita, politicamente bastante elaborada, bastante robusta, entre o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos. E dessa relação acabou vindo esse dinheiro todo oriundo da Inglaterra e começou uma tal de Operação Bota Abaixo. Essa Operação Bota Abaixo porque era fundamental também destruir os sobrados, mucambos, na verdade, que havia no Rio de Janeiro, aqueles sobrados pobres ali no centro. Quando eu falo centro do Rio de Janeiro, Catete, Glória, centro do Rio de Janeiro em direção ao Humaitá. Isso tudo tinha que ser demolido, para que ficasse aquela ideia de que agora as casas seriam casas de tijolos, não seriam mais casas de madeira, havia nessa época, gente, uma disseminação muito grande de febre tifoide, de febre amarela, de varíola no Brasil, peste bubônica, isso tudo estava crescendo aqui no Brasil. Então, a ideia é que o Rio de Janeiro tinha que passar por essa reurbanização, por esse processo de reconstrução, de refinamento político, inclusive, para que o Rio de Janeiro pudesse, então, ser uma capital à altura do que a República esperava do Rio de Janeiro. E aí começou esse canteiro de obras. Mas na hora que começa a demolir as casas, as pessoas não tiveram casas outras para irem morar. Então a população mais pobre, que perdeu suas casas, aí daí o nome, a expressão bota abaixo, bota abaixo. É a maneira como o povo, no jargão popular, passou a falar, Operação Bota Abaixo, vem aí os bota abaixo. Os bota abaixo, majoritariamente, eram homens do exército que recebiam essa incumbência de destruir as casas e, de algum modo, incumbidos de, então, realocar a população. Mas, na verdade, não houve essa realocação. A população começou a sair do que hoje é a Glória, Catete, Flamengo, em dada medida, Botafogo, em direção ao Humaitá, repito, e essa população começou a ocupar, ou essa população foi para os subúrbios do Rio de Janeiro, ponto, Ramos, Olaria, Guadalupe, enfim, houve uma expansão para dentro do Rio de Janeiro, para a Zona Oeste, inclusive, Zona Norte, Zona Oeste,
encontrando lá na frente, e ao mesmo tempo houve uma ocupação dos morros no Rio de Janeiro, porque aquela galera que não saiu ali daquela área do centro ou das proximidades de Botafogo, Catete, centrão da cidade, a população começou a ocupar os morros daquela região. Então começou um processo de favelização do Rio de Janeiro, que já até existia, mas enquanto favelas já havia, mas enquanto processo, um processo de favelização, de vulnerabilidade, de ocupação das franjas, dos interstícios urbanos, isso não tinha acontecido de igual maneira, de igual monta ainda, né? Esse é um lado da moeda. E ao mesmo tempo, havia uma necessidade pungente de que a população fosse minimamente vacinada. E para isso foi contratado um sanitarista bastante respeitado, que era o Oswaldo Cruz, que hoje é nome do Instituto Oswaldo Cruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz começou, então, junto com Pereira Passos, a ser o homem da área da saúde, a ser o homem da área médica, apontando para a necessidade da vacinação em massa, mas num país onde as pessoas não tinham acesso à informação. Então, a mesma reforma Pereira Passos, que abriu avenidas, como hoje é a Avenida Rio Branco, né, as obras básicas onde hoje é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a urbanização do que hoje é o Catete, etc., e destruindo esses casarões velhos, como eu falei, e periferizando a população, começou uma onda também de proibir as pessoas de andarem descalças no centro da cidade, cachorros poderiam ser presos e poderiam até serem mortos, porque não havia donos, mulheres seriam proibidas de vender salgadinhos ou de vender quitutes, a palavra era essa, quitutes, doces, ali na área central da cidade, né? Dizia-se que isso era uma medida para saneamento, né? Os homens sequer poderiam andar sem camisa naquelas áreas, poderiam ser detidos. E, ao mesmo tempo, veio aquela conversa, aquele papo de que as pessoas teriam que se vacinar. Para vacinar, a fórceps, para vacinar obrigatoriamente, nem todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo. Entende isso, galera? Nem todo mundo compreendeu, em primeira instância, como é que seria esse processo. E o Exército foi acionado, né, para obrigar as pessoas a serem vacinadas, porque só a Guarda do Rio de Janeiro já não estava dando conta. Então o Exército Nacional foi alocado para fazer isso. As pessoas eram arrancadas de suas casas e vacinadas compulsoriamente, querendo ou não. Isso provocou uma resistência enorme, daí a expressão revolta da vacina. O ano que a gente coloca especificamente, o ano 1904. Mas houve desdobramento da revolta da vacina, porque vez por outra a campanha de vacinação perdurou e as pessoas começaram a resistir. Outros pequenos movimentos estouraram em 1905, 1906, ainda como desdobramento da revolta original em 1904. Isso mostra pra gente como é que a área da saúde, ao invés de se pensar uma política pública na área de saúde, de convencimento, de esclarecimento e de inclusão de pessoas, o processo foi todo ele excludente e autoritário. O resultado disso é que a gente pensa, o Rio de Janeiro virou um cartão postal, verdadeiramente. Mas um cartão postal para quem? Uma cidade muito bela, topograficamente exprimida entre o mar e o morro, mas uma cidade que alijou grande parte de seus cidadãos para as franjas, para as periferias, para o seu entorno. E aí o resultado é o processo de favelização e, ainda na área de saúde, uma incompreensão muito grande das pessoas sobre o processo de vacinação. A história da resistência da população à vacinação diz muito respeito ao fato de não haver uma política clara na área de saúde no Brasil, não é isso? E aí, eu acho que esse episódio é um episódio importante. Observe essa intrincada relação entre o governo de Rodrigues Alves, a administração carioca do Pereira Passos, né, e a presença do sanitarista Oswaldo Cruz. Eu espero que isso tenha contribuído bastante para a formação de vocês. Se gostou, dá um like, compartilha e fala com os amigos. Muito obrigado.